Existe uma região nos Estados Unidos onde a floresta parece viva. Um lugar onde o silêncio da noite é tão profundo que qualquer som ecoa como um aviso. Esse lugar é o estado de Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos. Conhecido por suas montanhas, seus lagos gelados e suas florestas densas que parecem se estender no caso, até o infinito. Mas há algo que poucos turistas sabem. Entre essas árvores antigas, existe uma história que foi sussurrada por décadas. Uma história que envolve uma família comum, uma casa isolada e 5 criaturas que cercaram aquela casa durante a noite. Criaturas que não eram animais comuns e definitivamente não eram humanas. Essa é a história de um dos casos mais aterrorizantes envolvendo criaturas semelhantes a lobisomens já registrados na América do Norte. Um ataque que deixou uma família inteira traumatizada e que ainda hoje permanece sem explicação. Mas antes de chegarmos àquela noite, precisamos voltar alguns anos atrás. Porque aquela família não fazia ideia de que havia se mudado para um lugar onde algo já observava a floresta há muito tempo. Bom, o ano, pessoal, era 1996, tá? A família Carter decidiu deixar a vida movimentada de Boston, pois eles queriam paz, queriam silêncio, tranquilidade. Em um lugar onde seus filhos pudessem crescer longe da violência das grandes cidades. Assim, encontraram uma propriedade barata na zona rural de Maine. A casa, ela ficava próxima a Millinocket, uma pequena cidade cercada por florestas que são muito grandes. A propriedade tinha tudo o que eles queriam: uma casa de madeira antiga, um grande terreno, uma floresta densa ao seu redor. Parecia perfeito, quase um filme, né, uma novela das 8 aí. Mas havia um detalhe estranho. Durante a negociação, o corretor mencionou uma coisa estranha. A casa havia sido vendida 3 vezes nos últimos 10 anos. Sempre para as famílias, tá? E todas haviam ido embora de uma forma bem repentina. Quando o senhor Carter perguntou o motivo, o corretor apenas respondeu: coisas da vida do campo. Eles não deram muita atenção àquilo. Mudaram-se para casa no mês de outubro e no começo tudo parecia perfeito. Os dias eram tranquilos, o ar era puro e as noites eram silenciosas. Silenciosas até demais. Só que, obviamente, no meio daquele silêncio algo estava se escondendo e os sinais começaram a aparecer. 2 semanas após essa mudança, coisas estranhas começaram a aparecer no local. A primeira foi com o cachorro da família, um pastor alemão chamado Bruno. Bruno era um cão forte, corajoso, treinado, mas certa noite, enquanto estava no quintal, ele começou a rosnar para a floresta. Não era um latido comum, era um rosnado bem profundo, como se ele tivesse encarado algo que não conseguia compreender. O senhor Carter então saiu para verificar. Apontou a lanterna para as árvores e nada, apenas o vento. Mas Bruno não ficava calmo de jeito nenhum. Ele tremia e continuava olhando fixamente para a escuridão. Na manhã seguinte, eles encontraram algo estranho perto da cerca. Pegadas. Grandes, gigantes, né? Pareciam pegadas de lobo. Mas havia algo estranho. Essas pegadas estavam apenas em 2 patas. Pois é. Como se a criatura tivesse caminhado de forma bípede, né? Bom, nas semanas subsequentes, os acontecimentos se intensificaram mais ainda. Primeiro vieram os sons, uivos distantes, mas não eram uivos comuns de lobo. Eram mais graves, mais pesados, mais longos e pareciam coordenados. Às vezes vinham de um lado da floresta, depois do outro, como se algo estivesse se movendo ao redor daquela casa. Certa noite, a filha mais velha da família, Emily, disse algo perturbador, tá? Ela estava olhando pela janela do quarto e viu algo entre as árvores. Algo grande, muito grande. Quando o pai perguntou o que era, ela respondeu que parecia um homem. Mas então, ela disse algo que fez todo mundo ficar em silêncio.
mas ele tinha cabeça de lobo. Bom, os pais pensaram que ela estava imaginando. Afinal, a floresta pode pregar peças na sua mente. Mas, 3 dias depois, o Sr. Carter encontrou algo que mudaria tudo. Bom, era início da manhã. Ele saiu para pegar lenha e percebeu algo na parede lateral da casa. Arranhões, marcas profundas, 4 linhas paralelas, como se algo tivesse passado as garras enormes pela madeira. As marcas estavam a quase 2 metros de altura. Nenhum animal comum poderia alcançar aquilo ali. Ele ficou parado olhando para aquilo por muito tempo, e naquele momento, pela primeira vez, ele sentiu algo que não havia sentido desde que se mudou: medo, tá? Mas o pior ainda estava por vir, porque 3 noites depois aconteceria algo que transformaria aquela casa em um cenário de verdadeiro pesadelo. Algo que faria aquela família perceber que eles não estavam sozinhos naquela floresta. E que o que estava observando eles não era apenas uma criatura. Eram 5, tá? 5 sombras que surgiram na escuridão. 5 pares de olhos refletindo da luz na varanda. 5 criaturas enormes que cercariam a casa e tentariam entrar naquela noite. A família Carter descobriria algo que poucas pessoas sobreviveram para contar. Eles estavam sendo caçados, e a floresta finalmente havia decidido se revelar. Mas, antes de estar continuando aqui esse fato para vocês, já se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo com seus amigos que gostam desse assunto, e não esquece de dar o hype no vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Agora vamos voltar para o relato. Bom, as florestas de Maine guardam muitos segredos, mas naquela noite em específico, um desses segredos decidiu sair da escuridão. Era 17 de novembro de 1996. Uma noite fria, o tipo de noite que o vento atravessa as árvores secas e cria um som que parece um sussurro. A família Carter estava dentro de casa. O relógio marcava 22h47 da noite. A neve ainda não tinha chegado, mas o frio já dominava completamente aquela região. A casa de madeira rangia lentamente com o vento. Dentro da sala, o Sr. Carter alimentava o fogão, a lenha, enquanto a sua esposa preparava um chá quente. Os 2 filhos já estavam em seus quartos. Tudo parecia normal, só que naquela noite, o silêncio da floresta era diferente. Não havia grilos, não tinha coruja. Estava silencioso demais, tá? Não tinha nenhum som vindo da mata. Era como se todos os animais tivessem sumido, ou pior, como se todos estivessem se escondendo. Bom, por volta de 23h12 da noite, o silêncio foi quebrado. Um uivo ecoou da floresta, mas não era um uivo comum de lobo. Era muito mais profundo, mais longo, e carregava algo estranho. Algo que fez o Sr. Carter parar completamente. Ele conhecia os sons da natureza, era um caçador experiente, sabia identificar lobos, coiotes, cães selvagens, mas aquilo não era nada do que ele já tivesse ouvido antes. O uivo durou por quase 10 segundos, e então outro respondeu, de outro ponto da floresta. Depois outro e outro, 5 uivos no total, vindos de direções completamente diferentes. O Sr. Carter sentiu um arrepio imediato. Ele olhou, no caso, pela janela. A escuridão era total. As árvores pareciam sombras gigantes balançando lentamente. Então o cachorro Bruno começou a latir. Mas ele não era um latido normal. Era um latido de desespero. Ele corria de uma janela para outra da casa, rosnando, tremendo, como se algo estivesse se aproximando do local. O Sr. Carter pegou a lanterna e abriu a porta da frente. Assim que a luz atravessou o quintal, algo apareceu. 2 pontos brilhantes refletindo a luz. Olhos, altos demais para ser de um animal comum. Eles estavam a cerca de 30 metros da casa, entre as árvores ali, imóveis, somente observando. O Sr. Carter apontou a melhor lanterna e então percebeu algo que fez seu estômago revirar. Aqueles olhos estavam muito altos do chão, mais altos do que a cabeça de um homem. Então a criatura se moveu. Um passo, e naquele momento ficou claro. Ele estava de pé
sobre duas patas. O Sr. Carter congelou. Seu cérebro tentava racionalizar. Talvez fosse um urso, mas não. O corpo era muito estreito. E outra coisa então apareceu. Mais dois pares de olhos. Depois mais um. Depois mais um. 5 criaturas, espalhadas pela borda da floresta, observando a casa no caso. Bom, o Sr. Carter rapidamente voltou para dentro de casa, fechou a porta, trancou. Sua esposa perguntou o que estava acontecendo. Ele demorou alguns segundos para poder responder, porque até então ele não tinha certeza do que tinha visto. Mas então, algo pesado começou a caminhar pelo quintal, passos lentos e muito pesados, como se algo grande estivesse circulando a casa. Eles ouviram o som da neve, fina sendo pressionada, um de cada lado, como se as criaturas estivessem rondando a propriedade. Então a filha mais velha do casal, Emily, desceu as escadas. Ela estava pálida, tremendo, e disse algo que deixou todos em silêncio. Eles estão na janela do meu quarto. O Sr. Carter subiu rapidamente e quando chegou ao quarto ele viu uma silhueta enorme do lado de fora da janela. A criatura estava curvada, o focinho pressionado contra o vidro, respirando. O vapor da respiração formava manchas no vidro frio. Mas a parte mais assustadora eram os olhos, amarelos, brilhantes e completamente focados, completamente ali na direção da casa. Bom, o Sr. Carter levantou lentamente a lanterna. Quando a luz atingiu aquela criatura, ele finalmente viu que estava diante da janela. Era enorme, mais de 2 metros de altura, o corpo coberto de pelos escuros, os braços longos, as mãos terminavam em garras enormes. Mas o que realmente tirou seu fôlego era o rosto, um focinho alongado, dentes expostos e o formato claro de uma cabeça de lobo. A criatura piscou lentamente, como se estivesse analisando ele também. Então fez algo ainda mais perturbador. Ela inclinou a cabeça, como um animal curioso, como se estivesse estudando os humanos dentro da casa. Então, ela soltou um rosnado baixo, profundo e em resposta. Outros 4 rosnados ecoaram ao redor da casa. A família Carter percebeu algo naquele momento. Aquilo não era apenas uma criatura perdida na floresta. Aquilo era uma armadilha. E também eles estavam organizados demais para serem animais totalmente irracionais. E a família dentro da casa estava cercada. Os próximos minutos foram de puro terror. As criaturas começaram a se mover ao redor da casa, passos pesados, garras raspando a madeira externa, respirações profundas, às vezes um focinho aparecia em alguma janela, às vezes uma sombra enorme passava pela varanda. O cachorro da família estava latindo de forma frenética, o bicho estava doido lá. Mas de repente, ele parou, ficou em silêncio. Então ele começou a choramingar, como se tivesse percebido algo pior. O Sr. Carter, no caso, olhou pela janela da sala e viu duas criaturas, agora na frente da casa, de pé. Uma delas era maior do que as outras, talvez 2,5 metros de altura. Ela caminhava lentamente, o corpo musculoso iluminado pela luz da varanda. Então, ela levantou a cabeça e uivou. O som foi tão poderoso que parecia vibrar dentro do peito. E foi nesse momento que algo muito pior aconteceu. Uma das criaturas se aproximou da porta, encostou a mão na madeira e começou a arranhar. Não era um ataque ainda, era como se estivesse testando a porta, testando o que havia entre ela e a família dentro da casa. E então, um impacto forte sacudiu a parede. Uma das criaturas havia pulado contra a casa. A madeira estalou. Os 4 caíram da parede e a família percebeu algo terrível. Aquelas criaturas não estavam apenas observando, elas estavam tentando, de todo jeito, entrar na casa. E o que aconteceria depois daquilo seriam os minutos mais aterrorizantes da vida daquela família, porque os lobisomens finalmente começariam o ataque, e a velha casa de madeira talvez não fosse forte o suficiente para impedir. Bom, quando a primeira criatura bateu contra a parede da casa, a família Carter percebeu que aquilo não era
um encontro casual. Não era um animal perdido e definitivamente não era um lobo comum. As 5 criaturas que cercavam aquela casa estavam agindo como algo muito mais perturbador, com inteligência. Estavam observando, testando a estrutura da casa e procurando uma forma de conseguir entrar lá dentro. Tá? Bom, depois do impacto da parede, tudo ficou em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que faz o seu coração bater tão forte que parece que vai ecoar no ambiente. E então, strack! O som de garras enormes rasgando a madeira da porta da frente. A criatura que estava do lado de fora arranhou a parede, como se estivesse experimentando a resistência da porta. O Sr. Carter, pegou a espingarda que mantinha na casa, era uma velha Hamilton calibre 12, usada normalmente para caçar. Mas naquele momento ele não sabia se aquela criatura, se aquela arma, iria ser o suficiente para ferir aquela criatura. Bom, já que ela parecia gigantesca, e de fato são. Então ele se aproximou da janela lateral, com cuidado, sem fazer barulho, que ele afastou levemente a cortina e olhou, e a criatura estava na varanda, agora iluminada pela luz amarela da lâmpada externa. E aquilo que ele viu foi pior do que ele imaginava. O corpo da criatura parecia uma mistura impossível entre homem e lobo. As pernas, no caso, eram dobradas como as de um animal predador, os braços eram longos demais, músculos, cobertos por pelos escuros e grossos, e as garras eram curvadas, talvez pela estimativa que ele deu, de 10 centímetros de comprimento. E o rosto da criatura era algo que parecia saído de um pesadelo antigo. Um focinho longo, dentes enormes, alguns dentes pareciam ainda maiores do que os de um lobo comum, e a saliva escorria lentamente entre eles. A criatura respirava forte, como se pudesse sentir o cheiro das pessoas dentro da casa. Então, ela levantou o braço e arranhou a porta novamente. A madeira abriu sulcos profundos. Aquela porta não aguentaria por muito tempo. Mas o pior não era aquela criatura, era o que acontecia ao redor. Outros passos começavam a ecoar, pesados, rápidos, da mesma forma. E algo corria pela lateral da casa também. Outro som surgiu, algo subindo. Passos no telhado. A família inteira levantou os olhos para o teto. As vigas de madeira estralavam. Algo pesado estava andando em cima da casa. Emily, no caso, começou a chorar muito. A senhora Carter também a abraçou, enquanto o patriarca da família murmurava algo que parecia mais uma tentativa desesperada de manter a calma. Pediu para que todo mundo ficasse no porão. E assim eles sucederam a madrugada inteira, até que de fato o sol começou a nascer e a família começou a perceber que os sons desapareceram, as garras pararam de arranhar a porta e os animais, o som dos pássaros cantando começou a trazer uma sensação de paz para a família. Bom, pessoal, essa foi a história da família Carter, tá? Esse caso ele ficou bem conhecido nos Estados Unidos, tá? No caso, o lobisomem de Palmyra, é assim que ficou conhecido, né? Porque foi um caso muito emblemático. A família em específico não tinha nada de ocultismo, não tinha nada a ver com sobrenatural, não faziam parte, tá? Esse caso ele ficou muito famoso, tá? Muita gente já comentou sobre ele, inclusive foi parar em um vídeo, em um livro de uma pesquisadora criptídeo, uma criptozoóloga, que entrevistou a família, foi atrás de informações. Realmente a família viu essas criaturas, muitos pensavam que era um dogma, outros juraram que era um lobisomem. Pelas características, me parece que não eram lobisomens, porque lobisomens não andam em bando, eles são solitários, tá? E assim, muita gente acha que era um dogma, porque eles agiam de forma coordenada, eram inteligentes, e muita gente tem essa dúvida: narrador, dogma, dogma no caso, e lobisomens são a mesma coisa? Não, não são, tá? Muitos acreditam que o dogma é uma criatura que já nasceu assim, ele não passou por uma transformação, diferente do lobisomem que passa por uma metamorfose para chegar naquele nível. Os dogmas parecem ser bem mais agressivos que os lobisomens, tá? E agem em grupo, eles andam em grupo.
Então, o que torna eles ainda mais perigosos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre dogmas aqui no canal, somente sobre eles, explicando a biologia, explicando como é que poderia ter se originado essa questão, tá? Bom, enfim, eu vou deixando vocês por aqui. Se vocês gostaram aí dessa história, assim como tem outros casos de ataques também que aconteceram, vou trazer aqui para o canal, né, para deixar vocês ainda mais cientes do quão perigosos são os lobisomens, tá? Os seres sobrenaturais como um todo. E muita gente acha que isso não existe, que é inventado, que nunca aconteceu, enfim. Vou deixando vocês por hoje. Desejo uma ótima segunda-feira a todos. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.